lazer, espaços para brincar, cultura, convivência familiar, liberdade, dignidade e participação na sociedade. Será que esses direitos vêm sendo respeitados no Brasil hoje? Você sabia que a violência sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra crianças? Você sabia que deixar as crianças assistirem muita TV pode causar distúrbios no sono e problemas no seu desenvolvimento? Mas o que você tem a ver com isso? Como diz o provérbio africano, é necessário uma aldeia para educar uma criança. É importante que todos se sintam responsáveis por uma infância digna. O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de crianças com até 6 anos de idade, ou seja, na primeira infância, mas nem todas têm seus direitos assegurados. Ainda há problemas de falta de vaga em creches, falta de saneamento básico, desnutrição, falta de espaços para brincar. Imagine não ter condições mínimas de vida nos 3 primeiros anos, os mais cruciais para o desenvolvimento. Você já deve ter ouvido alguém reclamar da falta de creche na sua cidade. É comum pensarmos que as crianças pequenas sejam responsabilidade apenas da família ou do Estado. Mas para garantirmos os direitos desses pequenos cidadãos, é necessário um trabalho conjunto entre família, Estado e sociedade. E foi a partir da sociedade e com participação do governo que surgiu a ideia de criar um plano. Assim surgiu o Plano Nacional pela Primeira Infância, uma proposta elaborada pela Rede Nacional Primeira Infância com ampla participação social e do governo. Nele é abordado, por exemplo, a importância da convivência na família e na comunidade, assim como o direito de brincar, entre tantos outros. É um plano pensado em rede e que busca dar continuidade às políticas, ou seja, construir políticas de Estado e não de governo. Ele visa orientar ações na defesa, promoção e realização dos direitos das crianças pequenas até 2022. Você sabia que é possível fazer um plano municipal pela primeira infância na sua cidade? O município é o lugar onde as crianças nascem, crescem e se desenvolvem. Ele é responsável pela saúde, educação, saneamento, moradia digna, transporte público, espaços do brincar, enfim, uma cidade para as crianças. Para elaborar um plano municipal pela primeira infância, é necessário, antes de mais nada, escutar as crianças, mobilizar a sociedade civil e se articular com o governo. Enfim, ações mais coordenadas na primeira infância são fundamentais para a sociedade que olha para suas crianças não só como o futuro da nação, mas como um valioso presente. Seja criança, valorize a primeira infância, faça parte desse movimento. Quer saber mais? Acesse primeirainfância.org.br. Eu estou com a psicóloga e psicopedagoga Rosângela Parg e a gente vai falar sobre infância. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Norma. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O que vem a ser infância para quem está em casa? Infância seria aquele período compreendido entre 0 e 12 anos, onde a criança começa a se desenvolver. É o período que pode ser caracterizado como o início do desenvolvimento do humano em si. Muitos pais e mães estão tentando transformar seus filhos em robozinhos, em pessoas perfeitas ou em adultos. Como é que você avalia isso? Bom, essa questão eu costumo olhar como sendo uma questão de, em alguns casos, até uma projeção desses pais para com esses filhos, porque eles acabam colocando responsabilidades para essa criança e sonhos, expectativas que são deles, pais, né? Então, eles não respeitam esse limite infantil e acabam que sobrecarregam essa criança com responsabilidades e atividades que não são dela. Exigindo um comportamento de adulto, Isso, né? Eles, algumas vezes, você observa crianças com comportamento, como você falou, robozinhos, mini adultos. A gente precisa entender que o desenvolvimento infantil,
apesar dele, ele ocorre de forma gradativa, né? E também de uma forma saudável quando ele não é atropelado. Então, quando o adulto sobrecarrega essa criança com atividades, com jogos, com informações demais, às vezes com acesso inadequado a determinadas informações, a criança pode até se desenvolver em alguns aspectos, mas fica incompatível com o desenvolvimento emocional dessa criança. O desenvolvimento cognitivo acelera, ele ganha várias habilidades, é certo, porém ele não está emocionalmente maduro para lidar com essas situações. Você percebe isso em alguns atendimentos seus de psicopedagogia ou de psicologia? Sim, em alguns atendimentos a gente observa essa angústia infantil. E olha que nos dias de hoje, falar de angústia infantil se tornou algo natural, né? Porque devido ao grande número de crianças e adolescentes que se encontram com esse quadro de uma angústia generalizada, uma criança que se sente sufocada, pressionada e, de uma certa forma, se sente preso a uma rotina que não é dela, né? Que não condiz com a rotina do infantil. Que seria o ter tempo para brincar. Para brincar. Porque o brincar, Norma, ele faz parte desse desenvolvimento. A criança só consegue, através do brincar, ela consegue desenvolvimento da linguagem, da cognição, estabelecer relações sociais, treinar, fazer esse treino social para a vida. Então, uma criança que não brinca, quando eu digo brincar, eu não estou me referindo a brincar com um tablet, a brincar com um jogo eletrônico, não. Que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. Eu estou me referindo a brincar interagindo com outras crianças, né? Não virtualmente. Então, é nesse brincar real com outras crianças que a criança começa a desenvolver relações e, assim, ela desenvolve essas relações desenvolvendo nela habilidades para lidar com determinadas situações de brincadeiras. No caso, uma criança, quando brinca, ela desenvolve diversos papéis. E, no desenvolvimento desses papéis, esse é o treino de desenvolvimento para a vida. Ela vai, às vezes, numa brincadeira de casinha. A criança desenvolve o papel do pai, representa o papel do irmão, representa situações do dia a dia da família, dando ela voz e interpretação a essas situações. A gente percebe em algumas brincadeiras, né, a criança reproduzindo a fala do adulto. A realidade do adulto, a realidade dela, da casa dela, da rotina dela, do que ela vivencia e experiencia. Se essa criança não tem esse acesso a brincar com outras crianças, isso, de uma certa forma, fica prejudicado. Aí a gente tem brinquedos e brinquedos, né? E hoje muito mais brinquedos e brincadeiras muito frias que tiram o convívio da criança com outras. Fale sobre isso. Como eu estou dizendo, essa questão, quando você introduz na rotina da criança apenas brinquedos eletrônicos ou jogos, como você fala, jogos mais frios, você está tirando dessa criança a oportunidade dela se desenvolver cognitivamente, socialmente, dela interagir com outras crianças, dela treinar a resolução de conflitos. Tudo isso se perde. Por quê? Porque ela está lidando com uma máquina. Então, a resposta é diferente. E aí a gente tem uma realidade hoje que é essa coisa de viver em apartamento. O escritor Richard Louv, ele fala do transtorno de déficit de natureza na infância. Explica para a gente isso. O professor Richard, ele fala essa questão do déficit, do transtorno de déficit de natureza, quando ele fala que essas gerações mais novas, as novas gerações, elas estão sendo criadas, digamos assim, como ele costuma dizer, em caixinhas de cimento, né? A situação da urbanidade no mundo, no planeta de uma forma geral, principalmente nos grandes centros, fazem com que as crianças vivem isoladas. Na grande maioria das vezes brincam, mas brincam dentro dos seus apartamentos, das suas casas, não interagem com a natureza, que é muito importante, e perde-se aí uma parcela muito importante do desenvolvimento, da construção
da subjetividade dessa criança, quando ela não tem esse contato com a natureza, com animais, com plantas, com atividades físicas. Inclusive, ele relata nas suas pesquisas até que, em algumas situações, as crianças elas têm um alto nível, um alto índice de obesidade, coisa que acontece no Brasil, que já é decorrente dessa rotina sedentária, dessa rotina de não subir numa árvore, de não jogar uma bola, de não nadar, dessas brincadeiras que a criança, como eu diria assim, a criança de antigamente faria naturalmente. Hoje está se perdendo essa questão. Tinha muita brincadeira de roda. De roda, de pula-pula, de pega. De correr. Então, está muito ligada ao espaço e, ao mesmo tempo, a essa coisa da tecnologia. Exatamente. Então, hoje em dia, uma parcela da nossa sociedade, ela se contém em manter essa criança sossegada, eu costumo dizer assim, manter a criança sossegada. Quando? Quando ela está sentada num cantinho, brincando no seu tablet, com o seu joguinho. Então, ela não está interagindo com os adultos, ela não está observando como os adultos se comportam, como ela se comportaria em sociedade. Então, se por um lado, essa criança ganha em desenvolvimento cognitivo porque ela aprende a desenvolver um joguinho, a brincar eletronicamente, por outro lado, ela perde nas relações sociais, nas interações. E aí você tem atendimentos da consequência disso? Você percebe? A gente percebe na nossa prática profissional que essa angústia infantil, ela está, e adolescente, ela está ficando cada dia mais exacerbada. E isso se reflete em crianças mais angustiadas. E a criança, às vezes, ela, na grande maioria das vezes, não consegue ou ainda não tem essa capacidade, porque não treinou na sua menor infância, essa habilidade de expressar sentimentos. Então, nesses casos, a gente usa muitas brincadeiras lúdicas para acessar esses sentimentos infantis, porque ela não sabe verbalizar isso, né? Então, o que a gente observa é um grande número de crianças angustiadas e se sentindo impotentes diante de tanta pressão. Crianças que têm atividade manhã, tarde, à noite tem o inglês, tem o judô. A sensação que se tem é que os adultos, em função da sua rotina de trabalho, da tribulação diária, eles estão super preenchendo os espaços dessa criança com muita atividade, mas sem ludicidade. Essa criança não brinca socialmente, interativamente. E isso causa nela uma angústia muito grande. E é necessário. É muito absolutamente importante esse tempo para a criança brincar. E você percebe se a culpa em pai e mãe por conta disso? Porque assim, a gente aprende sendo. A gente não recebe aula de como ser mãe ou pai. Às vezes eu encontro alguns pais angustiados também quando eles percebem esse movimento de uma criança muito, muito reprimida, muito retraída, uma criança que não interage. E quando eles percebem isso, eles se angustiam achando que eles erraram em algum momento. Mas o que eu costumo dizer para eles é que filho não vem com manual de instrução, né? Então, a gente precisa tirar essa angústia, mas a gente precisa, enquanto pais, ter esse olhar atento para esse desenvolvimento dessa criança. Procurar sempre trazer essa criança para o convívio social. Isso é muito importante. Fazer com que ela se sinta pertencente desse núcleo familiar. E não fazer com que ela se sinta confortável apenas quando ela está no quartinho dela, com o tablet dela, com o celular dela, com o joguinho dela. Fortalecer nessa criança essa sensação de pertença, de que ela pertence àquela família.